18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora são 6h02 e você está no melhor Mix do Brasil e vamos juntos até às 7. Eu, você e ela, Karime. Fala, Carlão, boa noite. Karime, boa. E boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Vai lá, encontrando sempre com a sua participação aqui no programa 18 horas. Participe conosco, querido ouvinte, 994887592. Tá valendo a sua participação. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18horasnews. Mix. Agora dando aquele giro inicial no trânsito de Manaus, Carilhão. Vamos nessa. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite. Trânsito. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes, aqui pela Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, volta para casa, trânsito já nesse momento, aqui nesse trecho que vai desde o comecinho da Avenida Brasil até próximo à Prefeitura de Manaus, trânsito bastante concorrido por aqui, hein? Já tem muitos veículos aqui pela via que causa aquela retenção em vários pontos de lentidão aqui no local, mas daqui a pouco a gente tem mais trânsito aqui pela capital amazonense, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h04 em Manaus. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Mães e funcionários do Instituto da Mulher Dona Lindu denunciam casos de negligência médica. Tribunal de Contas do Amazonas libera empréstimo de 585 milhões de dólares para o governador Wilson Lima. Manaus se prepara para ter uma colônia japonesa que vai ficar entre o Parque 10 e o Novo Aleixo. Pesquisa revela que brasileiros deixam até de pagar aluguel para apostar online. É isso aí, 6h04, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 com esses e outros assuntos, conferindo os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Está no ar aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha lá, em denúncia grave na saúde. Bebês sofrem queimaduras e lesões durante os partos no Instituto da Mulher Dona Lindu, Karime. Carlão, e a denúncia é feita pelas mães e pelos próprios funcionários da maternidade. Eles denunciam violência obstétrica, falhas médicas e erros nos partos. Detalhe, a gente sabe que essa unidade de saúde agora é administrada por uma organização social e organização lá de Goiás. Segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, na Dona Lindu há relatos de sobrecarga de trabalho e falta de insumos básicos. Além disso, até estudantes de medicina estão realizando procedimentos que só profissionais formados podem fazer, Karime. Carlão, o repórter Nathalie Moraes recebeu essa denúncia e fala agora com a gente no 18 horas a respeito de mais essa grave denúncia na área da saúde. Nathalie, boa noite. Então, são inúmeras denúncias muito graves e o governo Wilson Lima, ele já se posicionou a respeito desse assunto lá no Dona Lindu. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. Mais uma vez, o governo do Amazonas tentou minimizar a verdade sobre a saúde pública aqui no nosso estado. Denúncias graves contra a organização social Agir voltaram a expor todo o descaso e a situação de abandono do Instituto da Mulher Dona Lindu aqui em Manaus. Um exemplo claro, mães e funcionários relataram casos de violência obstétrica, falhas médicas e erros durante os partos. Entre os relatos mais chocantes divulgados recentemente está de um bebê ferido por um bisturi elétrico e outros recém-nascidos com lesões graves após complicações no nascimento. Documentos internos divulgados durante uma reportagem no G1 Amazonas e exibida pela Rede Amazônica mostrou toda a falta de estrutura, sobrecarga de trabalho e até estudantes de medicina realizando procedimentos que deveriam ser feitos por médicos formados. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o doutor Mário Viana. Ele alertou que a situação se agravou
depois que o governo entregou a administração da unidade à organização social que veio de Goiás, a AGI, a mesma que hoje também gere o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Com as organizações de saúde atuando, isso está piorando de uma forma absurda, né? Em diminuição de custos, que é o único propósito, né, das organizações de saúde. A qualidade fica em segundo plano, né? Os profissionais tremendamente sobrecarregados, né? E evidentemente que os profissionais que vão aceitar esses postos de trabalho são menos experientes, né? Às vezes muito menos experientes, sem as qualificações necessárias, né? Muitos sem a titulação de especialidade, né? Recém-formados. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde negou os casos de violência obstétrica, mas os relatórios internos e relatos de serviços indicam um sistema de saúde terceirizado, caro e ineficiente, onde o sofrimento de quem mais precisa, infelizmente, tem se tornado rotina. O deputado estadual Wilker Barreto, que tem criticado essa terceirização, cobrou novamente respostas do governo. Não é o fato de você ser médico. Tudo bem, tem CRM, mas nós estamos falando de vida. A experiência conta, gente. Ontem eu denunciei que a OS que está administrando agora o Joãozinho e o João Lúcio já veio de Santa Catarina com denúncia de morte de bebê por negligência. E aí já vamos agora com uma outra OS, também nessa mesma linha de violência, de maus tratos, de denúncias de corte de crianças. Gente, o que está acontecendo no Amazonas é grave, eu estou alertando. Além de ser obscuro os contratos, para eles obterem uma maior margem de lucro, eles estão diminuindo a qualidade dos serviços. O parlamentar afirma que a secretária de Saúde, Nayara Maksud, vem ignorando as convocações para ir até a Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o parlamentar mais uma vez. Isso precisa ser apurado, já tem requerimentos meus aprovados, que por sinal até agora a secretária de Saúde não respondeu à Comissão de Saúde. Então, isso está se transformando, gente, acreditem, no maior escândalo da saúde já viu, tá? Isso, anotem o que eu estou dizendo. Eu não quero sinceramente estar certo, porque se eu estiver, nós estamos falando do maior escândalo de corrupção, porque são todos contratos bilionários. Enquanto o governo tenta justificar o injustificável, as denúncias se acumulam e quem paga o preço, infelizmente, é a população do Amazonas, cada vez mais abandonada pelos serviços públicos de saúde. Nathalie Moraes, para o programa 18 horas. Legal, Nathalie. Não tem como. Tá difícil. Enquanto a gente escuta sobre essas graves denúncias da saúde, o governo do estado jura de pé junto que investiu 30 bilhões de reais na saúde pública nesses últimos anos, os últimos 7 anos, e o que a gente vê é só a qualidade piorando. E uma qualidade que condena à morte o cidadão que precisa da saúde pública do estado. E nesse cenário de graves denúncias de mortes, de falta de estrutura, falta de medicamento, falta de tudo, o governador Wilson Lima, ele conseguiu um empréstimo de bilhões de reais sem dar uma satisfação exata sobre como é que vai gastar esse dinheiro. Karime, o governador Wilson Lima, ele pediu, barganhou e acabou conseguindo finalmente. Emprestou o total de 585 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Na moeda brasileira, Carlão, Wilson Lima conseguiu 3,1 bilhões de reais. Nós falamos aqui sobre o pedido ainda, lembra, Carlão? Sim. Mas agora o Tribunal de Contas do Amazonas deu ok. Emitiu uma decisão que atesta que o estado do Amazonas preenche um dos requisitos aí para pedir emprestado, tá ok,
pode pedir, tem como pagar. Detalhe, tá? Como trouxemos aqui no 18 horas também, o governo Wilson Lima já estourou em 95% os teto de gastos sobre as receitas. Na prática, gente, não tem crédito, ou seja, não teria equilíbrio fiscal para pegar esse dinheiro emprestado. Bom, foi aí que o governador Wilson Lima barganhou e baixou o decreto no dia 6 de outubro para tentar mostrar que tem crédito, que tem esse equilíbrio fiscal. Só que, como nós falamos aqui, esse decreto bloqueia parte do orçamento, congela contratações e ainda restringe pagamentos até o fim do ano. E chegamos a falar aqui também sobre os riscos desse decreto que implica em contratos suspensos e também salários atrasados. Empresas que já estão sem receber em dia do governo do estado podem nunca mais receber o que lhe é de direito. E com isso, os trabalhadores terceirizados vão ficando aí no calote sem receber os seus salários justíssimos. Justíssimo. Quem que trabalha e não recebe, gente? Como é que fecha a conta do mês? Como é que paga aluguel, luz, água? Bom, comida. Detalhe, viu? Pois é, como é que coloca a comida na mesa, gente? Imagina, você trabalhar meses e não receber seu salário. Detalhe, viu, Carlão? Como o governador Wilson Lima já está em fim de mandato, não vai ser ele que vai pagar essa dívida bilionária. Vão ser aí os próximos governadores, porque é para pagar até 2044, caso não me engane. O repórter Kenilson Paz está acompanhando esse assunto. Explica pra gente como foi que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas deu um ok para esse empréstimo bilionário, mesmo o governo Wilson Lima não tendo aí, digamos, crédito na praça. Kenilson Paz, boa noite. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. De fato, essa ação do governo, ela foi um passo muito importante, que é, Karime, para ele poder ter acesso a esse valor. É um valor muito absurdo, né, gente? 585 milhões de dólares é o equivalente ali a mais de 3 bilhões de reais. E de fato, esse dinheiro, Karime, ele não vem sozinho. Para assinar ali com o BID, o Amazonas ele precisou garantir a garantia da União para poder dizer que de fato ele tinha um fiador ali. Se o governo ele não pagar, o governo federal ele retém os repasses e aí vai conseguir quitar a dívida. É assim que vai funcionar. Por isso, o Tesouro Nacional, por meio do STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, pediu essa certidão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para poder trazer essa claridade para eles, para poder ter ali um comprovante de que vai conseguir manter ali esses pagamentos. O TCL entregou essa certidão dizendo que todos os poderes e também os órgãos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública do Estado e até o próprio Tribunal de Contas adotaram medidas de ajuste fiscal previstas no artigo 167 da Constituição Federal e por isso foi exigido, porque o Estado ele estourou ali, a gente fala sobre esse estouro de gastos, o limite era 95% e chegou a 96,85% e a lei manda apertar esse cinto, só que isso não está acontecendo. Daí, para poder tentar resolver essa situação, o governador ele assinou ali o decreto de número 52.617 de 6 de outubro agora desse ano, limitando esse empenho às movimentações financeiras até 31 de dezembro de 2025. Daí aquele cinto fechado, Karime, que fala sobre repasses, sobre ali verba para poderem serem direcionadas para prefeitos nos interiores do nosso estado, o calote, como o Carlão acabou de mencionar também. E aí a gente fala sobre essa questão do empréstimo, gente. Segundo o governo do estado do Amazonas, esse empréstimo ele é para poder trocar algumas dívidas antigas que tinham ali a taxa de juros mais caras por uma dívida atual, mas com juros menores. E aí não seria um dinheiro novo, seria apenas uma reestruturação segundo o governo do estado, só que o prazo é que chama muita atenção, gente. O plano é até 2044 mesmo, Karime, como você mencionou, são 19 anos de parcelas. Até lá o meu filho ele já vai ter 22 anos.
anos, ele ainda vai estar pagando ali os impostos para poder pagar essa dívida, e atravessa pelo menos 5 mandatos de governadores, ou seja, ele já recebeu todo esse aval e está tudo sendo encaminhado para que isso venha acontecer. E isso daí acabou também se tornando, Karime, sem dúvidas, uma repercussão bastante grande na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde o próprio deputado estadual Wilker Barreto falou sobre essa situação do governo do estado. Já tinha falado em outras ocasiões que existe um grande número de recebimentos, Karime. A arrecadação de imposto do estado, ela tem disparado. Só nesse ano de janeiro a setembro desse ano, a gente tem a arrecadação de 35 bilhões de reais em impostos, quase o dobro do que foi registrado em 2020, quando o valor foi de 17,9 bilhões de reais. Ou seja, nunca o estado do Amazonas ele arrecadou tanto quanto tem arrecadado agora. A carga tributária do estado cresceu 67%, gente. É isso que comenta agora pra gente o deputado estadual Wilker Barreto. Vamos ouvi-lo. Porque eu posso falar sem medo de errar. As receitas do estado estão boas, as despesas é que estão descontroladas. É só ligar e pegar quantos fornecedores estão em atraso pelas pastas. Eu nunca vi. Vai ser uma das maiores quebradeiras da história. E novamente o estado baterá um recorde de arrecadação. E já bateu um recorde muito alto, né, gente? Agora, esse valor que já foi arrecadado, 35 bilhões de reais apenas neste ano. A gente também entrou em contato com o ex-deputado federal Marcelo Ramos, ele que trouxe pra gente uma visão sobre o que está acontecendo com a gestão estadual e principalmente em relação ao controle das nossas contas públicas. Vamos ouvir agora Marcelo Ramos. A gestão das contas públicas no governo Wilson Lima é um desastre. Para se ter como exemplo, são quase 30 bilhões de reais gastos na educação e colocou o Amazonas como o último colocado no Enem. São quase 30 bilhões de reais gastos na saúde e não construiu um hospital sequer em quase 7 anos de governo. Além do mais, foi obrigado agora a publicar um decreto disparando as travas da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 167A da Constituição, porque não tem dinheiro para pagar as dívidas e as contas do Estado. E para completar, conseguiu ultrapassar todos os limites de endividamento do Estado. É um absurdo para endividar ainda mais o Estado e para não trazer resultados efetivos que melhorem a vida da população. Infelizmente, nós temos uma Assembleia omissa, que é uma avalizadora de todas as decisões do governador e que não exerce o seu dever e a sua obrigação de fiscalização do gasto público. Isso é lamentável e terá sérias consequências para o futuro do povo do estado do Amazonas. Ou seja, o estado do Amazonas nunca cobrou tanto imposto, mas a população segue sem ver esse dinheiro voltar em serviços públicos, em outros tipos de ações que poderiam trazer qualidade de vida para a nossa população. E o resultado, a gente vai pagar a longas prestações, Karime. E pagar caro, né, Kennedy? O resultado é lamentável, né? É lamentável. A gente nunca esteve tão ruim. Assim. A população nunca esteve tão à mercê dos serviços públicos que não recebe em troca. Paga caros impostos. E na hora de receber ali uma educação de qualidade, saúde e segurança pública, não recebe. Os índices estão aí. A realidade não tem como você tentar disfarçar com belas peças publicitárias, porque na ponta a população sabe muito bem o que está passando. A gente sabe muito bem como que a população está sofrendo para conseguir um atendimento de saúde nos hospitais públicos do governo do estado. Estamos aí com nota 0 no Enem, somos os piores estudantes do país. Cadê 30 bilhões de reais que o governo disse que aplicou, que investiu na educação? Cadê mais 30 bilhões de reais que o governo diz ter investido na saúde pública? Como é que pode um estado rico conseguir deixar a sua população num estado tão deplorável, tão miserável, à espera de um mínimo de dignidade? Muito obrigada pela apuração, Kennedy Paz, pelas informações.
6h21 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Ministério da Saúde vai enviar, ou enviou já, inclusive, para o Amazonas um lote de 112 unidades do medicamento voltado ao tratamento do câncer de mama, HER2 positivo. E a entrega faz parte aí da primeira remessa enviada já pelo Ministério, Karine. Sim, Carlão, já enviado. O medicamento é indicado para pacientes que ainda apresentam sinais da doença após a quimioterapia inicial, especialmente em casos de estágio 3. O investimento do Ministério da Saúde é de 159,3 milhões de reais. A distribuição vai ser feita pela Secretaria de Estado de Saúde. Olha, segundo o Ministério da Saúde, o Instituto, o intuito do envio é que o Amazonas possa reduzir em até 50% a mortalidade de pacientes com esse tipo de câncer, o câncer de mama. A expectativa é atender 100% da demanda atual do SUS, beneficiando aí 1.144 pacientes. E ainda esse ano, é uma boa notícia. 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, tem uma pesquisa aí, Karine ouvintes, que revelou que os brasileiros estão deixando de pagar aluguel por causa das apostas online, cara. Você vê, Carlão, 13% dos entrevistados afirmaram que já passaram aí por essa situação. Ou atrasaram ou simplesmente não conseguiram pagar o aluguel. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito dessa pesquisa. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. E é isso mesmo. No Brasil de hoje, o vício no jogo está batendo de frente com uma das despesas mais essenciais da vida, a moradia. Uma pesquisa inédita da Loft ouviu 1.300 inquilinos e revelou números preocupantes. 13% admitiram que já atrasaram ou até deixaram de pagar o aluguel por conta das apostas. E quando a pergunta foi se conheciam alguém nessa situação, o número saltou para 31%. Ou seja, o problema não é isolado e está se espalhando. O avanço da popularidade das apostas online adiciona um novo risco à vida financeira dos brasileiros. Segundo a economista Denise Kassama, quando parte da renda vai para o jogo, sobra menos para os compromissos básicos. Uma droga digital tão viciante quanto uma droga física. Não é só o aluguel que está sendo renunciado, né? As pessoas estão deixando de comprar comida para jogar nas bets. Aí os endividados, né, tem uma estatística aí que 44% dos endividados jogam nas bets para tentar pagar as suas dívidas, aí acaba acontecendo que se endividam mais ainda e a bola de neve vai crescendo. E não para por aí. Outros 13% dos entrevistados, mesmo sem atrasar, disseram que já tiveram dificuldades para pagar o aluguel por causa de apostas. O levantamento mostra que o problema atinge todas as classes sociais, gêneros e níveis de escolaridade. Mas há um grupo que desponta como o mais vulnerável: os jovens. Entre 18 e 24 anos, 36% já foram impactados. Esse índice cai para 27% na faixa etária de 35 e 44 anos e para 24% acima dos 45. Ou seja, quanto mais jovem, maior a exposição ao risco. Mais da metade dos inquilinos que apostam, cerca de 57%, começaram há menos de um ano. E os gastos variam bastante. 37% desembolsam até R$50 por mês, mas 18% gastam mais de R$300 por mês. Quando olhamos para as perdas, 20% dizem ter perdido até R$50 nos últimos 12 meses, mas 21% relatam prejuízos acima de R$500. Apenas 9% afirmaram não ter perdido nada. Vale ressaltar que as empresas de bet não trazem retorno nenhum à economia do país, como comenta a economista Denise Kassama. Lembrando também um detalhe muito importante, né? As bets, elas não criam adensamento de cadeias produtivas, né? Então, elas não fazem a economia crescer. As apostas digitais são um problema
problema real e os jovens são os mais atingidos. O jogo pode até parecer diversão, mas os números mostram que, para muitos, a brincadeira está saindo cara demais. Brincadeira Volto séria. com vocês. É isso aí, Karime. Essa situação realmente é complicada e justamente por causa desses e outros problemas envolvendo aí as apostas online, agora o governo federal decidiu endurecer as regras de beneficiários do auxílio aluguel. Não vão poder mais usar o dinheiro do benefício para apostar. Isso já... Pô, parece até brincadeira, né? A pessoa tem um auxílio aluguel, daí vai pegar esse auxílio para apostar onde... Bom, enfim, recebe esse benefício é o desespero, né, o cara fala, o dinheiro é meu. Pois é, o dinheiro é meu. A repórter Nathalie Moraes, ela volta a falar com a gente para explicar como é que essa fiscalização vai funcionar na prática. Nathalie, conta mais então, como é que as autoridades pretendem evitar esses desvios, esse mau uso. Boa noite mais uma vez. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, muito boa noite para vocês. E depois de tantas polêmicas envolvendo o chamado Jogo do Tigrinho, as autoridades decidiram então endurecer as regras para quem faz o uso do auxílio aluguel aqui na nossa capital. A partir de agora, os beneficiários não podem mais utilizar o valor do benefício em apostas online. O auxílio aluguel foi criado aí com o objetivo de garantir moradia digna às famílias em situação de emergência habitacional, gente que infelizmente acabou sendo desalojada, perdeu a casa ou acaba morando em áreas de risco. E aí com tudo isso, agora com o crescimento desses aplicativos de apostas, o famoso Jogo do Tigrinho, muita gente tem se desviado do propósito do programa e vem gastando o dinheiro que era para pagar o aluguel em jogos de azar. A nova determinação busca impedir que isso continue acontecendo e prevê aí, inclusive, um cruzamento de dados bancários para identificar movimentações suspeitas. Sobre esse assunto, o vereador Joelson Silva defende, e ele é o autor desse projeto de lei, que é preciso aumentar a fiscalização para garantir que o benefício cumpra a sua finalidade final, que é de pagar o aluguel. Vamos ouvir aí o que diz o parlamentar. A gente quer prevenir que recursos também que chegam na mão das pessoas, que é o auxílio moradia, que eles não sejam usados também para jogos de azar, para jogos digitais. E aí a gente apresentou esse projeto seguindo a linha do que está sendo tratado a nível federal. E então, para que esse recurso não vá para esse jogo de azar ou para apostas digitais, resolvemos criar esse projeto também a nível municipal. Esse projeto de lei já está tramitando na Câmara Municipal de Manaus e a expectativa é que reduza o desvio, do aluguel e reforce o uso consciente dos benefícios sociais aqui na nossa capital. Legal. Nathalie Moraes para o programa 18 horas. Beleza, Nathalie Moraes, 6h29, você no melhor Mix do Brasil. Olha, se você tem vontade ou já pensou em morar num bairro japonês sem precisar sair daqui de Manaus, tem aí uma oportunidade para você, hein, Karime? Você pode acontecer em breve. Isso porque o prefeito de Manaus, o Davi Almeida, quer criar um novo bairro na capital e é uma colônia japonesa, Karime. Exato. E essa colônia, Carlão, vai ficar entre o Parque 10 e o Novo Aleixo. O projeto já está, inclusive, na Câmara Municipal e surgiu de um pedido do Consulado do Japão, da Associação Nipo-Brasileira e de empresários japoneses que atuam aqui em Manaus, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, a ideia é celebrar os 130 anos de amizade entre o Brasil e Japão e criar um espaço com identidade oriental, como o bairro da Liberdade lá em São Paulo. O lugar escolhido já tem vários nomes e referências japonesas. A Rua Kyoto, Rua Monte Fuji, Condomínio Shizen e o Centro de Trânsito da Honda. O prefeito Davi Almeida disse que a mudança é só uma readequação administrativa sem aumentar a área urbana e serve como homenagem à comunidade japonesa que ajudou no crescimento econômico aqui de Manaus. A proposta é que o novo bairro tenha uma praça central,
tradicional, luminárias e decorações no estilo japonês, além de uma feira cultural e gastronômica com culinária típica e um grande tori, que é um portão tradicional japonês na entrada. As entidades querem que as paradas de ônibus da região também entrem no clima e passem a se chamar Estação Japão. A gente vai continuar acompanhando para ver o desenrolar dessa situação. Karime, Carlão, eu volto com vocês. Obrigada, deve ficar lindo, né, o Acho Carlão? que sim, fica bacana. Lá em São Paulo tem o da Bairro da Liberdade, né? Maravilhoso. Que já foi bacana, é legal. 6h31, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Tribunal de Justiça do Estado vai investigar o investimento milionário da Amazon Prev. É nosso assunto em instantes. Mix. Legal, 6h31 e agora nós vamos de trânsito, hein, Karime? Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Então, André, vai ter um esquema especial de trânsito a partir de amanhã, justamente para o aniversário da cidade, que vai ter aí toda a festividade do Boi Manaus 2025. É isso, André? Conta pra gente. Trânsito. Daqui a pouco a gente volta a falar com o repórter André Meirelles. Vamos de previsão do tempo, Carlão? Sim, 6h31 ainda em Manaus. 8 horas. Agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura para hoje. Hoje é quarta, amanhã quinta. Vanessa Lima. Previsão do tempo. Acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A quarta foi marcada por muitas nuvens, calor típico da região e pancadas de chuvas isoladas. Para a noite, a previsão é de céu parcialmente nublado, temperaturas em torno dos 25 graus e temos chance de chuva leve mais passageira para a noite dessa quarta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 23 de outubro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta segue no mesmo ritmo climático de hoje. Sol com muitas nuvens e possibilidades de 40% de pancadas de chuva no período da tarde. À noite, o céu continua nublado e a chance de chuva cai. Mas ainda temos 20% de chance de precipitações rápidas acompanhadas de trovoadas para a noite dessa quinta-feira. A temperatura da quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 96%. Valeu, Vanessa. Segue aqui com a gente, porque apesar dessas chuvas, desses temporais aí dos últimos dias, a Defesa Civil segue em alerta por causa da qualidade do ar. Vanessa, explica mais pra gente. Karime, Carlão e ouvintes, os moradores de Manaus têm um papel fundamental no combate às queimadas. A Prefeitura, por meio do Comitê Municipal de Combate às Queimadas, que reúne 10 secretarias, montou uma estrutura de monitoramento, mas ela só funciona de verdade quando a população participa. E vale lembrar, queimar resíduos e vegetação é crime ambiental previsto em lei. E é por isso que existe um canal para receber as denúncias. Sempre que alguém presenciar uma queimada, mesmo que seja pequena, pode adicionar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, a SEMAS-Clima, que coordena o comitê. A técnica de meio ambiente, Tayana Castro, faz a recomendação sobre o que fazer em relação a queimadas. O primeiro passo em relação às queimadas é pensar o seguinte: onde não há fogo, não há fumaça. Então, o que você deve fazer? Você não deve acumular resíduos, acumular lixo e destinar eles corretamente, não queimar tanto esses resíduos quanto também vegetação. Se você presenciar alguém realizando isso, que é um crime ambiental, você pode denunciar ligando para o 153, que é o telefone da Guarda Metropolitana de Manaus. Além disso, a Prefeitura reforça campanhas educativas, blitzes orientativas e até o uso de drones para monitorar áreas de risco. Entre julho e outubro de 2025, Manaus registrou apenas 8 focos de calor. Esse número representa só 0,14% do total de mais de 2.800 ocorrências registradas em todo o Amazonas. Enquanto isso, o interior concentra a maior parte dos focos. Municípios como Apuí e Novo Aripuanã
Canaã, Humaitá e Lábrea lideram a lista, somando centenas de ocorrências. E quando a fumaça aperta, a recomendação é clara: uso de máscaras, hidratação reforçada, ambientes fechados e umidificados, e em casos de sintomas graves respiratórios, é importante sempre procurar um médico. Karime, Carlão e ouvintes. Sem dúvida, Vanessa. Obrigada pelas informações. 6h35. 18 horas. Vamos lá com o André Meirelles, o trânsito em Manaus, Karime. Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, fala pra gente, vai ter esquema especial de trânsito a partir de amanhã por causa do aniversário da cidade, por causa do Boi Manaus, é isso, André? Explica mais pra gente. Boa noite. Trânsito. Exatamente isso, Karime, Carlão. Boa noite para vocês, aos ouvintes. Essas ações começam já a partir de amanhã, como você mesmo falou, com o evento de aniversário realizado na Alameda Alphaville Norte e também na Ponta Negra, no Anfiteatro, e seguem na sexta e sábado, dos dias 24 e 25, e aí durante também a festa do Boi Manaus, que vai acontecer no entorno do Centro de Convenções, no Professor Gilberto Mestrin, o Sambódromo, na zona centro-oeste de Manaus. Agora a gente vai saber como é que vai funcionar o esquema de trânsito no Alphaville, com o vice-presidente de trânsito, Leda Júnior. Nós estaremos fazendo interdição aqui na Alameda Alphaville, em torno do Gigante da Floresta, para que haja o evento. Nós teremos agente de trânsito desviando o fluxo de quem vem da Altasmiri em direção à Alameda Alphaville para a rua Itaitê, onde nós teremos agente de trânsito orientando os condutores como fazer para chegar, para retornar para a Alameda Alphaville. E de quem desce a Itaitê, que entraria na Alphaville, nós iremos fazer um contrafluxo para que os condutores possam chegar até a Avenida Altasmirim sem nenhuma intercorrência. 18 horas. Tá aí, o vice-presidente de trânsito, Leda Júnior, também vai falar pra gente como vai funcionar o esquema de trânsito ali no anfiteatro, porque amanhã, a partir das 18 horas, começa aí as comemorações da festa de aniversário de Manaus, já pro público gospel. Na Ponta Negra nós também estaremos fazendo alteração, conforme nós fazemos em dias de faixa liberada e grandes eventos, com o sentido Ponta Negra pela Alameda Alasca e o retorno pela Coronel Teixeira no contrafluxo. Então, nós pedimos aos condutores que tenham um pouco de atenção, que andem dentro da velocidade máxima permitida, e assim nós iremos ter com certeza uma bela recordação desse aniversário de Manaus, que completa mais um ano de vida, e assim com certeza o trânsito estará cada vez mais humano e mais seguro para toda a população. 18 horas. Agora, para o Boi Manaus, nos dias 24 e 25, o IMU vai atuar em conjunto com a Fundação Municipal de Cultura, Turismos e Eventos, a Manaus CUT, organizando trânsito na Avenida Pedro Teixeira, em frente ao Sambódromo. E Leda Júnior, que é o vice-presidente de trânsito do IMU, conta pra gente como é que vai funcionar esse esquema de trânsito ali no entorno do Sambódromo. Com relação ao Boi Manaus, a única via que irá ficar interditada será a Rua Flaviano Limonge, aquela rua que fica entre o Sambódromo e o Vasco Vasques, e nos demais locais ao redor do Sambódromo nós teremos com o agente de trânsito dando todo o suporte para a população poder estacionar, poder trafegar e chegar no seu local de destino com mais rapidez e também com segurança. 18 horas. Tá, então a fala é do Leda Júnior, vice-presidente de trânsito no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, falando aí desse esquema de trânsito, das comemorações dos 356 anos aqui da cidade de Manaus, que já começa a partir de amanhã. Pro público gospel, a partir das 6 da tarde, ali no Anfiteatro da Ponta Negra, e também no Alphaville, ali na Zona Leste, para quem vai curtir ali o som também de Nadson Ferinha e também da Clecinha. Os dois eventos são amanhã, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h39 em Manaus. 18 horas. Olha só, Karime, nós
Falamos aqui no 18 horas da denúncia feita pelos servidores públicos sobre o investimento milionário irregular feito com o dinheiro da Amazonprev, que é o fundo que administra a aposentadoria dos servidores estaduais, não é isso? Exato, Carlão. A gente trouxe essa denúncia aqui. Sim. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado criou um grupo de trabalho para investigar aí essa denúncia desse investimento milionário que seria irregular. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. Então, esse caso está rendendo essa história, não é isso? E como rende, né? Só não se sabe se rende tanto quanto a Amazonprev espera da aplicação de 300 milhões de reais em títulos financeiros dos bancos C6 e Master. Esse investimento foi feito sem a devida autorização do colegiado, sem análise formal de risco e usando instituições que não são credenciadas. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas, o Sintejan, entre junho e setembro do ano passado, a Amazonprev teria aplicado os 300 milhões de reais em operações que ferem normas de governança e transparência no uso do dinheiro público. O caso foi parar no Tribunal de Justiça do Amazonas, que criou um grupo de trabalho para investigar possíveis irregularidades nos investimentos da Amazonprev. A medida foi tomada pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Gilmar Fernandes, depois da denúncia feita pelo sindicato. O anúncio foi feito na reunião do Pleno dessa terça-feira. Em razão disso, eu constituí um grupo de trabalho presidido por mim, coordenado pelo desembargador Delcio, no prazo de 30 dias para que a gente tome pé dessa situação, porque isso pode impactar lá na frente a administração orçamentária do fundo da Amazonprev. Se o desembargador Delcio, que irá coordenar os trabalhos, quiser se manifestar, fique à vontade. Senhor presidente, só para informar a Vossa Excelência e aos demais colegas que já estamos marcando uma reunião, a primeira reunião para quinta-feira, às 9 horas da manhã, 9 horas com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores para colher deles informações e às 10 horas com o nosso pessoal que representa no Tribunal de Justiça dentro da Amazonprev, para tomarmos conhecimento e apresentar a Vossa Excelência já um breve relatório do que está ocorrendo, para tomarmos outras medidas, inclusive expedir ofício já solicitando a reunião com o pessoal da Amazonprev na próxima semana. O grupo de investigação vai apresentar um relatório em 30 dias com avaliação dos impactos financeiros para verificar se o Fundo de Previdência do Judiciário foi afetado. O Tribunal de Justiça do Amazonas também é contribuinte da Amazonprev, já que paga aposentadorias e pensões. Segundo a Corte, a denúncia é muito séria e merece toda a atenção. Em nota, a Amazonprev negou qualquer irregularidade. A Fundação disse que todos os investimentos seguem as regras do Ministério da Previdência e que não houve prejuízo aos cofres públicos. As operações, segundo a Amazonprev, também são acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Volto com vocês. Ok, o Tinera hoje, 6h42 em Manaus. Acho importante a gente falar, a gente avisar sobre um alerta venda via internet de celular com preço bem abaixo do mercado, né, cara? A polícia prende, né, Karine? Carlão, é aquela história, né? Quando o esmola é muito, o santo desconfia. Não né? existe almoço grátis, né? Tem sempre alguma situação ali. Então você tem que ficar atento, é via internet. A polícia prendeu hoje um casal em flagrante e, segundo os agentes, eles estavam vendendo celulares roubados pelas redes sociais. Aí, barato, por isso, né? Que é barato, né? A polícia encontrou pelo menos 7 celulares roubados com o casal. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Boa noite, Karime, Carlão aí nos estúdios, aos ouvintes. Olha, inclusive, o casal já era velho conhecido da polícia, em que com passagens por furto, receptação e estelionato. Segundo as investigações, eles vendiam celulares de luxo pelas redes sociais. Eles foram presos em flagrante, enquanto tentavam fazer mais uma venda de celulares roubados. Isso aconteceu na Travessa Verdinha, ali no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. Estamos falando do Ivan Souza dos Santos Filho, de 29 anos, e da Érica Avelino Lima, de 22. Segundo o delegado Fabiano Rosas, do 9º DIP, as investigações começaram depois que 2 vítimas foram assaltadas ao sair de um show
no domingo agora, que aconteceu no bairro Dom Pedro. Os dois já têm boletim de ocorrência, né, por receptação, por estarem portando celulares roubados. A partir dessa identificação dos celulares que estavam sendo vendidos na internet, né, conseguimos identificar a pessoa que estava vendendo e nós abordamos ele, estava vendendo aqui no shopping, né, confirmou realmente que estava vendendo a pedido de um casal, né, o Ivan e a Érica, né. Fizemos o contato para verificar essa situação do iPhone e conseguimos prendê-los ali no Aleixo, né? E os dois estavam em posse de vários celulares, já confirmamos que 2 iPhone 16 Pro Max são fruto de roubo, né? Já confirmado, e justamente vão ser flagranteados por receptação qualificada. Olha, com a dupla, a polícia encontrou 2 iPhones 16 Pro Max roubados e outros 5 aparelhos com restrição. Todo o material foi apreendido e vai passar por perícia. Ivan e Érica vão responder por receptação qualificada e depois da audiência de custódia ficam à disposição da justiça. Então, a recomendação dos especialistas é sempre comprar aparelhos celulares com procedências, que tenham nota fiscal e caixa que seja o mesmo e-mail do celular. Volto com vocês. A orientação é ficar esperto, né, Carlinhos? Exatamente, né, Carlão? Valeu, André Meirelles, obrigado pelas informações importantes. 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E aí, 100,7, estamos no ar com os destaques do dia. Pra você aqui no 18 horas, e você pode participar, interagir conosco aqui, 994887592, valendo a sua presença aqui no 18 horas. Nas redes sociais, estamos no @18 horas nos 18 horas. Política. E vamos de política, Carlão. Vamos com Kennedson Paes, que segue aqui com a gente ao vivo nos estúdios do 18 horas. Kennedson, vamos lá. Wilson Lima e o vice-prefeito Renato Júnior aparecem juntinhos, tic-to-tic, pela primeira vez desde o rompimento aí entre o governador e o prefeito Davi Almeida. Eles participaram juntos aí de uma inauguração, de um evento oficial, não é isso? Exatamente, Karim Leão, Carlão, muito boa noite novamente para vocês, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. E esse encontro entre o governador Wilson Lima e o vice-prefeito Renato Júnior foi durante a inauguração da primeira etapa do programa Prosamin Mais, e foi um dos momentos mais comentados, com certeza, do dia. E pela primeira vez a gente tem esse encontro. Ali na ocasião o vice-prefeito estava representando o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e isso acontece depois desse rompimento entre o Wilson e o prefeito Davi Almeida desde o início de 2024, e agora esses grupos eles voltaram a dividir o mesmo espaço e o mesmo palco, e com um sorrisão de orelha a orelha. Renato Júnior, que é do Avante lá, melhores Karim, amigos, né? Best Friends. Renato Júnior lá do Avante, ele esteve ao lado do governador, assim como vereadores também ali, Davizetes, aqueles mais próximos do Davi, entre eles ali o João Paulo Janjão, o Joelson Silva e também o Roberto Sabino, e agora eles estão novamente juntos. A presença deles foi interpretada como um gesto político planejado, um sinal de que as pontes ali entre o governo do estado do Amazonas e a prefeitura de Manaus estão sendo reconstruídas, ainda que discretamente, e agora praticamente está descaradamente. E essa reaproximação, ela já se confirma e pode mudar bastante esse jogo político para 2026. O Wilson Lima, ele é cotado para disputar a vaga do Senado, enquanto Davi Almeida já tem muita gente falando nos bastidores ali a possibilidade pela corrida através do governo do estado do Amazonas. E essa possível aproximação, ela já pode se tornar ali uma espécie de um futuro jogo político, um sinal de que está acontecendo um acordo para que o Wilson permaneça nessa vaga para Senado, né? Pelo menos nessa tentativa para o Senado, e o prefeito Davi Almeida venha para o governo do estado do Amazonas. Só que isso não foi confirmado até o momento, mas é claro que o jogo de bastidores, ninguém vai ficar expondo assim as suas cartas logo, já vai tirar da manga antes da hora, né, Carlão? E aí tem que ficar guardada. Exatamente. E aí você pode perceber que esse cenário ele pode ser muito favorável para os dois nesse cenário em que eles se candidatem nas eleições do ano que vem. E a gente vai com certeza
acompanhar esses detalhes, porque a gente sabe que nos bastidores gera um climão muito grande, esse apoio, essa nova aliança gera muito climão, tanto na parte de um lado, como da parte do próprio União Brasil. Muitas coisas estão acontecendo, muitas articulações têm surgido, e isso pode também melar a candidatura de outras pessoas, mas isso daqui a pouquinho eu falo. Agora são duas máquinas, né, Carlão? O Kenneth, governo do estado e Prefeitura de Manaus, juntas. Duas máquinas trabalhando aí para os dois futuros e pretensos candidatos, enfim. Exatamente, Karime. A gente tem uma grande máquina pública que é a Prefeitura de Manaus, onde na última pesquisa eleitoral que foi divulgada recente agora, mostra que o Wilson Lima não está bem na capital e ele está um pouco melhor no interior do estado do Amazonas, não chega a se tornar tão próximo dali do senador Eduardo Braga, mas o que mostra é que precisa muito ganhar esse eleitorado aqui na capital também. E aí com essas duas máquinas com certeza facilita muito o jogo, Karime. O que se diz nos bastidores é que uma vaga já é do Eduardo, né? E a outra tá aí meio que na disputa, né? Isso. Exatamente, Carlão. Depende muito do que vai acontecer, né? Porque em todos esses cenários, quem leva vantagem é o atual deputado federal, Capitão Alberto Neto. Sim, todas as pesquisas mostram que ele está nesse segundo lugar. Só que nessa última pesquisa já mostrou empate técnico entre Wilson Lima e Capitão Alberto. E a verdade é que ninguém quer perder essa chance de permanecer no poder, né, Carlão? Então, dependendo de como é que esse caminho for seguindo, muitas mudanças podem acontecer. Continuando com esse assunto, quem é a pré-candidata ao governo, professora Maria do Carmo, recebeu mais uma vez o apoio de Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto. Mas nos bastidores, muita gente diz que o climão no PL do Amazonas não está tão alinhado assim. Esse apoio nacional é suficiente? Será que é em paz para assegurar e segurar a candidatura dela? O que você acha nesse processo? Então, Carlão, o que a professora Maria do Carmo está fazendo é o trabalho dela. Ela precisa, nesse momento, se ela quer realmente se tornar governadora do estado do Amazonas, é buscar essas alianças. E no cenário aqui mais regional, a gente percebe o que está acontecendo, esses movimentos, essas articulações, e essa viagem da professora Maria do Carmo para Brasília agora, ela foi muito mais do que política, ela foi muito mais política do que institucional, Carlão. Ela quis mostrar força e mostrou, foi lá nos olhos ali, nos rumores que tem rolado dentro do PL, de que o PL poderia mudar ali o rumo do Amazonas, de poderia apoiar alguns certos candidatos, por exemplo, o Wilson Lima. A gente tem ali Alfredo Nascimento muito próximo de Wilson Lima, mas também dentro do PL tem o Capitão Alberto Neto, que quer também ser candidato ao Senado. Então existem muitas coisas acontecendo, e a Maria do Carmo, ela já, para se antecipar, foi lá com o Valdemar Costa Neto, o presidente nacional do PL, e falou: olha, eu quero um vídeo do senhor, vamos lá. E aí o Valdemar fez a questão de falar: olha, Maria do Carmo, ela é a candidata do Bolsonaro, a candidata do PL, vai enfrentar muitos desafios. E aí nos bastidores o clima, ele continua, mas agora, pelo menos hoje, na demonstração pública, mostrou que o PL está unificado e que Maria do Carmo, ela tem de fato esse nome para poder jogar nessas eleições do ano que vem, nessa disputa que é uma vaga majoritária, que é uma disputa muito forte e que realmente precisa de todo esse apoio se ela quiser continuar a concorrer de uma forma bastante competitiva para ano que vem, né, gente? Vamos ver. Agora vamos lá de política nacional, vamos para Brasília, Kennethson. A defesa de Jair Bolsonaro, a defesa foi notificada e tem agora 5 dias para recorrer da sentença da condenação a 27 anos por tentativa de golpe. Conta mais detalhes. Então, Karime, esse processo ele não é uma nova decisão, vou explicar para vocês por quê. Essa publicação do acórdão, que é o documento que ele reúne ali por escrito todo o resultado desse julgamento, os votos de cada um dos ministros, os fundamentos que eles utilizaram para a condenação do ex-presidente, e aí foi aberto automaticamente. Assim que esse documento ele é finalizado, automaticamente já abre esse prazo de 5 dias para a defesa recorrer. O acórdão é, na prática, ali uma versão final detalhada do Supremo Tribunal Federal, e a partir da publicação desses documentos começa essa contagem para novos recursos. Só que tem um detalhe,
Nesse caso, Bolsonaro ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado, e a verdade é que esse prazo já termina na segunda-feira e o ministro Alexandre de Moraes já deve levar esse caso diretamente ao plenário virtual da primeira turma. E a tendência do que já foi mencionado pelos bastidores é que o STF ele já tem ali a intenção de rejeitar todos os embargos de declaração, e esse recurso ele é utilizado ali apenas para tentar esclarecer alguns pontos da decisão, mas não necessariamente e raramente acontece de poder mudar o resultado. Então é muito difícil que isso venha a acontecer. E se o recurso ele for negado, o próximo passo vai ser a expedição do mandado de prisão definitiva, que pode levar Bolsonaro ao regime fechado, gente. Naquelas outras ocasiões que a gente até falou aqui no 18 horas, para Papuda, lá para a sede da Polícia Federal, lá em Curitiba e vários outros lugares. Ninguém quer que ele vá, né? Pelo menos a parte da defesa não quer que ele vá para Papuda, mas é uma possibilidade. Enquanto isso, o ministro Luiz Fux, que foi o único a votar pela absolvição do ex-presidente, quer seguir participando desses julgamentos mesmo após tendo migrado para a segunda turma. Mas, segundo analistas, o resultado final deve repetir o entendimento anterior, confirmando a pena e encerrando de vez esse processo contra o ex-presidente. Lembrando que é um caso histórico e que o tempo também de julgamento, de processo e conclusão da condenação está sendo também histórico e inédito, gente. Inédito, sem dúvida. Muito obrigada, Kennethson Paes, pelas informações. Mix. Economia. Ok, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,18%, cotado aos R$5,40. O euro fechou em alta de 0,24% aos R$6,26. E o Bitcoin fechou em alta de 3,32% aos R$583.810. E o Bovespa fechou em alta de 0,49% aos 144.793 pontos. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os bancos devem sim indenizar clientes que sofrerem prejuízos quando houver falhas na proteção de dados ou na identificação de transações suspeitas. A decisão em ações de consumidores que afirmaram ter sido vítimas do golpe da falsa central de atendimento. Em um dos casos analisados, o correntista relatou ter sofrido um prejuízo de R$143 mil em pagamentos indevidos. Hora 6h56 em Manaus. 18 horas. Olha só, a Polícia Civil prendeu hoje de manhã um homem de 21 anos e apreendeu uma adolescente de 17 anos. Eles são acusados de envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente de apenas 15 anos, Karine. Carlão, segundo a polícia, a vítima marcou um encontro com um desses suspeitos pelas redes sociais. Daí, quando ela chegou no encontro, tinham outros homens lá no mesmo lugar e ofereceram bebida alcoólica para a menina, para a adolescente. Foi assim que eles conseguiram cometer o estupro coletivo. O repórter André Meirelles traz mais detalhes a respeito desse caso absurdo. Isso mesmo, muito boa noite. Esses dois homens foram detidos na manhã dessa quarta-feira. Um de 21 anos, que foi preso no bairro Nova Cidade, na Zona Norte, e um adolescente de 17 que foi apreendido no bairro Flores, na Zona Centro-Sul. Ambos foram levados para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA, para dar depoimentos. Durante a chegada à delegacia, os suspeitos permaneceram em silêncio. Eles são suspeitos de envolvimento de um estupro coletivo contra uma adolescente de 15 anos, que aconteceu no dia 28 de setembro, depois que a vítima marcou um encontro com um dos suspeitos pelas redes sociais. Ali no local, outros envolvidos teriam oferecido bebida alcoólica. A adolescente aproveitou a vulnerabilidade para cometer os crimes. Agora os suspeitos vão ser encaminhados à audiência de custódia. O homem vai responder por estupro de vulnerável e o adolescente por ato infracional análogo, sendo encaminhado ao Ministério Público. As investigações continuam para identificar também outros suspeitos ou outros envolvidos ali nesse crime. A gente conversou também com a delegada civil Débora Mafra, que explica pra gente que quando relações sexuais são feitas sem consentimentos, o responsável ou os responsáveis podem ser enquadrados no crime de estupro. Toda vez que se mantiver relação sexual com um menor de 14 anos, nós estamos na frente do crime de estupro de vulnerável. Mesmo que o menor queira ou a menor queira, menos de 14 anos está tendo estupro de vulnerável, mesmo que não tenha a
penetração que não tem a relação completa já está perante o crime, né, de estupro do vulnerável. Qualquer satisfação de lascívia contra menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Acima, se a menor quiser, acima de 14 anos, a menor ou menor, pode-se ter relações sexuais com consentimento. Se não tiver consentimento, nós já estamos falando em estupro mesmo, já não é mais estupro do vulnerável acima de 14 anos. Ela é menor de idade, mas ela não consentiu no ato, então nós estamos falando de estupro. Abaixo de 14, estupro de vulnerável. Olha, para denunciar crimes de estupro aqui em Manaus, é só acessar a Delegacia Virtual da Mulher pelo WhatsApp com DDD 92 98545 0808 98545 0808 ou ligar para o Disque 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, ou Disque 100 dos Direitos Humanos, que funciona 24 horas, ou procurar uma delegacia de polícia mais próxima. Agora, para casos de violências contra crianças e adolescentes, a DEPCA é o órgão especializado. Volto com vocês. Legal, André Meirelles. Carimilhão, sobre aquele impasse judicial com relação ao Aeroclube de Manaus, parece que já tem algum resultado, não é isso? Teve uma decisão, sim. O Aeroclube do Amazonas agora ele tem 40 dias para desocupar de vez, integralmente, as instalações do aeroporto no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. A decisão é resultado de um acordo firmado em audiência de conciliação com a Infraero, que foi realizada hoje, quarta-feira, e pôs fim a um intenso litígio pela área. Bom, o prazo encerra aí um período de grande tensão para a instituição, que na última semana chegou a receber uma ordem de despejo com prazo de apenas 5 dias. Depois foi suspensa pela Justiça Federal. Para o presidente da associação, do Aeroclube do Estado do Amazonas, Cassiano Orozco, o resultado da audiência foi uma derrota anunciada. Bom, o fato é que agora a desocupação envolve toda a estrutura operacional e educacional do Aeroclube. Devem ser esvaziadas as salas de administração, 4 salas de aula, salas de simuladores, e todos os aviões vão precisar ser retirados do hangar nesse prazo aí de 40 dias. Que situação. 7-1, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos ao último giro para ver como é que tá a volta para casa, Carlos? Beleza, André Meirelles. Alô, André Meirelles, vamos ver então. Trânsito. Claro. Boa noite para vocês, Karime e Carlão, os ouvintes. A gente tem informações do trânsito ali nas proximidades da Unimed, na Avenida Constantino Neri. Já tem um trânsito bastante concorrido por lá, um trânsito bastante concorrido e vários pontos de lentidão. E na Avenida Djalma Batista também volta para casa, né? No sentido centro-bairro, trânsito também quase em toda a via apresenta lentidão, muitos veículos pela via. Paciência aí para voltar para casa, né, Karime, Carlão? Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, André Meirelles. Muita paciência nessa hora, 7-1. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, lançou hoje o programa Município Mais Seguro. O programa vai injetar mais de 170 milhões de reais em guardas municipais de 23 das 27 capitais brasileiras. A medida inclui a compra de instrumentos não letais como armas de incapacitação neuromuscular e espargidores de pimenta. A primeira etapa do programa envolverá cidades com um efetivo superior a 100 guardas. Manaus tem 574 guardas, segundo a Associação Nacional de Guardas Municipais, e deve ser sim beneficiado. A guarda em Manaus já vem atuando em parceria com as outras forças de segurança, inclusive fazendo prisões de criminosos procurados pela Justiça. E com mais recursos pode aumentar sua participação no esforço para diminuir os crimes nas ruas da cidade. Cidade que vive hoje um grave problema de segurança pública. O aumento da presença da Guarda Municipal nos logradouros públicos é, claro, de extrema importância para aumentar a segurança da população. 18 horas. 7-3, Karine. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.